Salve, salve, muito boa noite, bem-vindos ao Café com Ferri, eu sou o Felipe Coleta, este é Rafael Ferri e hoje vamos entrevistar o primeiro professor de História de Direita que eu já conheci. O podcast Café com Ferro... Café com Ferro é bom, né? O podcast... É ferro também. O podcast Café com Ferro é um oferecimento GTF Capital. Abra sua conta para ter o melhor atendimento em renda variável e... Agora vamos ter o patrocínio de Sérgio K. Nós estamos devidamente vestidos de Sérgio K. Para quem gosta de roupas maravilhosas, estilosas, a rede mais estilosa, para você que é chique, rico, milionário, vai ter um cupom de desconto de 15%, FERRI15, e não só isso. Tem uma promoção super promo de desconto de 35% a 55%, tem um plus desconto para quem usar o FERRI15 com os descontos do site. Então, qualquer compra que você fizer e usar, tem desconto de até 55%. Isso é desconto de verdade. Eu falei, cara, tem que ter um desconto de verdade para as pessoas comprarem de verdade. Marcelo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu não sou um grande estudioso de história, sei muito pouco. Aliás, eu sei pouco sobre tudo, né? Sou um multi-especialista, aquele que não sabe nada de nada. Né? Mas essa parte da história é uma parte que move muito a briga entre direita e esquerda. Demais. Né? E eu queria começar o podcast primeiro pedindo para tu contar um pouco a tua história. E a segunda pergunta já, depois da tua história, como que as narrativas que a esquerda e a direita criam, influenciam o futuro da política no Brasil e no mundo? Bom, pergunta complexa. Quantos dias tem para responder? Eu não gosto de estudar muito, porque daí eu venho com perguntas complexas. Né? Só estranho, você não ia fazer aquela piada lá? O senhor conhece a diferença entre um professor de história e um soco na cara? Não. É que o soco na cara pode ser de direita. Professor Marcelo Andrade, conta um pouquinho pra gente da sua história, da sua trajetória. Assim como muita gente, estudei em colégio de esquerdista, né? Então a gente é doutrinado naquela lenga-lenga esquerdistas. Livros que falam que a Revolução Russa foi uma maravilha, olha pra lá. Isso. Que a Revolução Russa foi uma maravilha, que o capitalismo é malvado, que só cria pobreza, miséria e tal. Então tinha professores que defendiam Che Guevara, defendiam Fidel Castro, etc. Parece que no Brasil tinha uma obsessão com Cuba. Porque é da América Latina e mais próximo, né? E aí, com o tempo, fui abrindo os olhos, né? Na faculdade também, eu fiz faculdade de Direito, né? Faculdade de Direito a gente também era bem esquerdista também. Hoje está pior, né? Na época também era. Aí fui abrindo os olhos, né? Já no começo eu nunca tive simpatia pelo PT, então nas primeiras eleições que eu votei, eu nunca votei no PT, sempre votei contra o PT, né? Eu sempre escolhi onde está o PT, eu vou para o outro lado, essa que era a lógica. Mas a lógica é boa. Como é que surgiu o socialismo no Brasil? Então, o socialismo do Brasil, infelizmente, começou bem cedo, né? Já no finalzinho do século XIX, já chegou a ter algumas experiências relacionadas ao socialismo utópico, lá em Santa Catarina, lá, norte do seu estado. Isso é quando? Final do século XIX, já. Viu que Santa Catarina é o norte do Rio Grande do Sul, né? Ele conhece a geografia do Brasil. Né? Não tem nem o catarinense aqui, não. Bom, mas essa foi uma experiência inicial. O grande movimento começou no começo do século XX, mas curiosamente não foi bem comunista, foi anarquismo. No anarquismo, aqui no Brasil, chegou a ser mais forte que o comunismo, pelo menos até os anos 20. Nos Estados Unidos, o anarquismo também foi muito forte também. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, teve o movimento anarco-sindicalista. Os anarquistas promoviam greves, sabotagem em empresas e coisa assim. São Paulo chegou a ter uma greve geral em 1917. Quem é o anarquista mais famoso do Brasil? Vixe, agora era o... veio tudo da Itália, né? Os nomes já me esqueci. Não lembro. Tinha um italiano com um nome bem divertido, chamado Malatesta. 'Malatesta'. 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 '
Eu queria perguntar uma coisa. Podia nos dar um exemplo de como uma compreensão errada da história pode afetar a sociedade atualmente? Mas isso totalmente, sempre foi assim, né? Sempre foi que o mundo é mundo, compreensões erradas de história, em qualquer ramo, né? Por exemplo, história da economia. A pessoa entende mal a história da economia e vai aplicar o socialismo numa nação, destrói a nação. Também outras medidas de história, sei lá, pegar um exemplo, Revolução Francesa, ideias da Revolução Francesa absurdos aplicados, destrói um país. Então sempre foi assim. Princípios errados sempre vão gerar alguma coisa muito errada, sem dúvida nenhuma. Você defende que a história é contada com um viés, né? Pelo menos nas escolas. De todos os eventos, de todos os fatos históricos que você vê que são talvez mentira ou pelo menos distorcidos, qual você acha que é o mais grave assim, de impacto hoje em dia? Então, isso aí nos leva a uma questão seguinte, as pessoas estão mentindo em relação aos fatos históricos ou estão interpretando diferente o mesmo fato? O que eu quero dizer com isso? Dado um fato histórico, você poderia ter 2 ou mais interpretações. Agora, as pessoas estão nesse caminho ou elas estão mentindo em relação ao fato, dizendo que uma coisa não aconteceu e uma coisa que... ou inventando coisas que supostamente não teriam acontecido e aconteceram. Está vendo as duas coisas no mundo, e uma coisa muito perigosa é mentira deslavada. Não é só narrativa, uma questão de interpretação. Olha, acho que a Revolução Francesa, apesar de ter sido criminosa, teve efeitos positivos por causa disso. Então ele reconhece determinadas coisas da Revolução Francesa e leva para uma interpretação que ele acha a mais correta. Mas o que está se percebendo de uns 20 anos para cá é mentira deslavada. Cita algumas para nós. Você vê webs comunistas aí defendendo Coreia do Norte, mentindo deslavadamente sobre a Guerra da Coreia, mentindo na cara de pau sobre a União Soviética. São coisas assim que estão contra, né, os documentos, né? Então são coisas desse nível que se observa. A gente tem, falando em narrativa de esquerda, a gente tem frequentemente da internet a esquerda chamando a direita de fascista. Eu queria que você explicasse o que foi o fascismo, quando ele começou, e se é de esquerda ou de direita o fascismo, e se de alguma forma ela pode ser atrelada à direita como é feita hoje, como o pessoal usa isso de narrativa na internet. Então, essa é uma boa questão que envolve o que nós estamos falando, interpretação de fato e próprio mentindo sobre o fato. Então, o fascismo, ele foi um fato histórico, né, um acontecimento, um movimento que aconteceu na Itália, né, não foi assim uma coisa geral, então teve vários locais, não. Foi um movimento particular da Itália, encabeçado principalmente pelo Benito Mussolini, que era socialista. O pai dele ele era, desde criança, morreu defendendo o socialismo a vida inteira. Foi socialista, só não foi mais socialista no controle da Itália porque não conseguiu. Então, o socialismo ele nasceu principalmente de três vetores: o sindicalismo revolucionário, o nacionalismo e o o neo-idealismo do Gentili, que era amigo do Mussolini. Então, o fascismo é um movimento de esquerda, é um movimento herdeiro do marxismo, com adaptações, claro, locais. A Itália era um lugar muito complexo naquela ocasião. O Mussolini teve que fazer a adaptação. A principal foi nacionalizar o marxismo. O marxismo é um movimento internacional, não nacional. E o Mussolini foi um dos primeiros a defender o nacional-socialismo, né? Depois um outro bigodinho vai fazer o mesmo lá na Alemanha, né? Que a gente fala esses temas e daqui a pouco vem censura. Como é que começou essa história de acusar todo mundo que não concorda com a esquerda de fascismo? Começou com o Stalin. O Stalin, na Terceira Internacional, chamada Comintern, ele orientou todos os comunistas a chamarem quem não fosse comunista de fascista. Ele que criou isso. Ele que criou isso. Aí foi disseminado em todos os partidos comunistas, inclusive nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, vocês podem pesquisar, tem um vídeo no YouTube dos anos 50,
que lá o líder do Partido Comunista Americano diz: temos que falar sobre o fascismo, quem não concorda conosco é fascismo, mais ou menos nesses termos, que é uma herança do Stalin. E aí dentro da escola de Frankfurt eles realimentaram essa ideia do fascismo. Então tinha uma escala de níveis de fascismo conforme você adere ou não. Então você é mais ou menos fascista, muito fascista. Então, fascistinha, fascistão. Fascistinha, fascistão, tem tudo isso, tem uma escala. A escala não foi do Stalin criada, a escala é criada dentro da escola de Frankfurt. Então, Stalin começou, disseminou e a escola de Frankfurt reiterou. Então, o que nós estamos vivendo hoje no Brasil é os esquerdistas falando que todo mundo que não concorda com eles é fascista, é uma herança stalinista. Foi o Stalin que ensinou. Mas como é que isso caiu na boca de figuras como Janones? Ele não sabe nem o que ele está falando. Aliás, eu não tenho conhecimento profundo para falar sobre isso. Muito menos o Janones, né? Que não sabe nem quem é o presidente da Argentina. Mas como é que os caras trouxeram isso? Porque assim, só se fala nisso. Né? Tipo assim, Brasil... Na eleição, era só isso. Fascista, fascista. Eu até brincava fascista. Né? Como é que isso caiu aqui? Porque alguém simplesmente falou assim, não, vamos usar essa narrativa aqui, vamos buscar essa narrativa aqui e vamos usar na eleição? Como é que tu enxerga? Como é que tu acredita que essa narrativa foi trazida para o nosso dia a dia? Então, no Brasil virou uma obsessão isso aí. O que se ouve de fascismo, o que se ouve mais fascismo agora do que no tempo do Mussolini. Exatamente. Aliás, o termo certo em italiano é fascismo, né? SC em italiano é fascismo, né? Mas em português é fascismo, né? Então, as duas formas de falar acabam sendo certas. Bom, agora ficou uma coisa muito capilar, né? No tempo do Stalin não tinha internet, não tinha redes sociais, então quando o Stalin deu ordem e outros disseminaram só para grupos mais intelectualizados, não chegou assim na grande parte da população. Eu acredito que chamar dessa coisa de fascismo de estar no dia a dia corrente é atribuído às redes sociais, né? E à difusão da internet. Que esses cabeças mantiveram essa visão stalinista de tanto falar, o pessoal foi absorvendo igual papagaio. Então eles repetem, mas não sabem o que significa, igual papagaio. Qual é a maior mentira contada sobre a história do Brasil que as pessoas acreditam cegamente e não têm o menor conhecimento? Na sua opinião. É tanta coisa. Dita assim, então, cita três principais. Vai. Guerra do Paraguai é uma das maiores mentiras que tem, que o Brasil foi o malvado da história, que invadiu injustamente o Paraguai, que o Brasil estava aliado com a Inglaterra. Essa acho que é uma das maiores, se não a maior mentira da história do Brasil. Né? Na realidade, o Paraguai que foi o invasor de um fulano megalomaníaco chamado Solano Lopes, que se achava o Napoleão do Prata. Invadiu o Brasil, invadiu a Argentina, o Brasil culpado. É inacreditável. E a mentira disso aí fica tão escandalosa que os livros de divulgação, que eu estudei nesse livro, por isso que eu não lembro, né? Falando que era um acordo do Brasil com a Inglaterra contra o Paraguai, imperialismo inglês. Só que a coisa é tão mal contada que o Brasil não estava bem com a Inglaterra. O Brasil estava numa crise diplomática séria com a Inglaterra, chamada questão Christie. Então não tinha como o Brasil se aliar, estava às beiras de ter o Brasil rompeu relações diplomáticas com a Inglaterra, quase teve uma pequena batalha no Rio de Janeiro entre ingleses e brasileiros, e a gente tem que ouvir essa conversa mole que estava quase em aliança. Quer dizer, uma mentira escandalosa. Outra, Getúlio Vargas. Isso é bom, né? Foi um governo bom e tal. Um governo que acabou com o Brasil, centralizou, queimou a bandeira dos estados, foi um ditador cruel, foi a ditadura mais cruel da história do Brasil. A gente tem que ouvir falar que ele foi bom. Que mais? Que mais? Fala sobre a ditadura militar. Ah, sim, por exemplo, que a ditadura militar também foi boa, que teria sido de direita. Que ditadura militar é essa de direita que estatizou, criou mais de 150 estatais, proibiu importação de carro, de roupa, de computador, de tudo, fechou a economia do Brasil, totalmente mais parecida com um país socialista do que com um país de economia aberta. Mas, né? na tua opinião, qual foi o pior governante que o Brasil já teve? Getúlio Vargas, claro. E da história mais recente, contemporânea? Entre os militares, o Geisel, sem dúvida nenhuma, que fechou a economia completamente.
O general braço direito dele, que depois eles brigaram, chamado Silvio Frota, no livro Ideais Traídos, diz que o Geisel era de esquerda. E em relação ao pós-democratização? Aí complica. Bom, o governo Sarney, poucos, do ponto de vista econômico, o governo Sarney foi um desastre completo, né? Um desastre completo. Agora, do ponto de vista político, acho que foi a Dilma, né? Foi, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Esses dois aí podem andar de mão dada, né? Você acha que essa redemocratização do Brasil, ela historicamente caminhou para a gente chegar nesse momento hoje de polarização enorme? Porque a gente tinha até, desde a redemocratização, provavelmente até o impeachment da Dilma, eram disputas presidenciais entre uma esquerda mais trabalhista e uma esquerda social-democrata. Não havia uma figura de direita, pelo menos chegando próximo, ou chegando aos segundos turnos. Como é que você vê esse momento e quais você acha que são os fatores que, né, se concatenaram para chegar nesse momento onde tem talvez uma direita mais forte no Brasil? O Brasil até 2015, 2016, ele era bem polarizado. Tinha esquerda e tinha direita canhota, né? Ou seja, era todo mundo de esquerda. Era uma falsa direita que era o PSDB, chamado hoje Teatro das Tesouras, né? Isso, na realidade, é uma herança do regime militar, né? Porque antes dos militares assumirem, o Brasil tinha um movimento anticomunista organizado. Tinha um partido, a UDN, que era um partido bem contra a esquerda, contra o comunismo. E o regime militar, ele dissolveu todas as bases partidárias, inclusive caçou o Carlos Lacerda, que era o grande líder anticomunista do Brasil. Quando houve a redemocratização, esses comunistas e ex-guerrilheiros e gente que veio do exílio, era tudo comunista e veio com muita força, muita moral, né? Então eles acabaram dominando a política do Brasil. Uma linha foi mais radical, PT e tal, PCdoB, PCB, e uma outra linha mais moderada, PSDB, PMDB. PMDB sempre foi de esquerda, né? E aí acabaram dominando. Chega uma hora que as pessoas se cansam muito disso, as pessoas começam a estudar por conta própria na internet, sai do domínio das redes de televisão, vê que existe um outro mundo além do que a televisão diz, começam a acordar, enxergam que era uma falsa popularização e pedem um nome diferente. Então o Bolsonaro, ele capitalizou, conseguiu reunir esse anseio popular em torno dele, né? Eu acredito que se não fosse ele, seria outro. Qual foi a importância da facada? Ele não foi o criador, ele foi o efeito, e não a causa. Você acha que a facada foi um catalisador desse Não, acho que ele já estava bem, né? Ele era o homem, ele estava na hora certa, no momento certo. Uhum. Caso o ambiente acadêmico continue sendo dominado pela esquerda nos próximos anos, como o senhor acha que os livros vão retratar o governo Bolsonaro? Boa pergunta, né? Vão retratar como um governo ruim, um governo fascista. Que de fascista é inacreditável chamar o governo Bolsonaro de fascista, né? Assim, umas coisas que são completamente sem sentido. Mas é lógico, eles vão escrever a história e vão corrompê-la. Vão dizer um monte de coisa errada, né? E por que o senhor acha que o discurso da esquerda é tão dominante nas classes sociais baixas e a direita tem tanta dificuldade para falar com esse público? E como dá para resolver isso? Bom, uma das razões é a televisão, né? Sabe-se que pessoas que não... Saiu uma pesquisa faz algum tempo, né? Não saberia dizer a fonte dela, mas relaciona isso. Lugares onde a televisão tem alcance, as pessoas tendem a ficar mais de esquerda. E onde e as pessoas não assistem televisão, tendem a ficar mais de direita. Algumas exceções, por exemplo, esquerda caviar, né? Que ele tem acesso à informação e, sei lá, por algum problema psicológico que ele tem, ele, sei lá, esse é caso para médico, para psiquiatra, sei lá quem. E aí ele acaba, então, aderindo à esquerda, não por falta de informação, talvez por má fé ou interesses econômicos. Tem muita gente que é comunista por interesse econômico, para ganhar dinheiro, financia o PT, e aí acaba... Tem vários bancos que financiam o PT historicamente. Vários não, eu sei de um, né? Financia o PT historicamente. Então, muitos têm interesse econômico, outros têm má fé,
Tu acha que não existe um esquerdista sem interesse econômico? Não, tem, claro. Tem sim. Tem aquele que é o raiz, né? O cara que acredita piamente, o cara lê o Lênin, o cara lê o Marx, fala isso aqui é a solução para a humanidade. Tem. Mas também tem os pilantras, tem os espertalhões, tem os que só estão atrás de interesse, né? Que eu acho que é a grande maioria, na verdade, né? Eu acho que sim. Mas tem o raiz ainda. No Brasil teve um raiz, né? O Luiz Carlos Prestes. Qual o evento histórico recente que os brasileiros jamais podem esquecer e por quê? Que é um marco, assim, pra ti. Pô, isso aqui... Por que é a Lava Jato? Não, eu acho que tem alguns aí. A Lava Jato seria um deles, o Petrolão, o Mensalão. Seriam coisas que o brasileiro já esqueceu e não deveria ter esquecido. Outra, o impeachment o golpe da Dilma, porque isso aí para as pessoas não podem esquecer a mobilização que foi feita. Golpe? Não, lógico que não, né? Mas houve um golpe de reeleição do Fernando Henrique em 97. Sim, houve um golpe de reeleição que não deveria ter acontecido. Talvez, né? O Fernando Henrique... seja a pior coisa que aconteceu. Foi, porque os segundos governos de cada governante foram sempre piores a partir daí, né? Foi sempre um desastre. Não deveria ter foi acontecido. ruim, o Lula 2 foi ruim. Isso é bom. Fala de novo. Faz uma pergunta relevante pra gente fazer um corte sobre isso. O Fernando Henrique, em 97, deu um golpe para se reeleger. Desde então, todos os segundos governos foram muito piores que os primeiros. FHC 2, Lula 2, Dilma 2. Como isso impactou o futuro do Brasil ou impactou o presente do Brasil? Impactou porque impactou negativamente que você acaba perpetuando, né, um governo e também um certo personalismo também, né? Porque o presidente, aquele que foi eleito, tende a ficar 8 anos no poder e aí no caso do Lula ainda volta, né? Então, no Brasil não funcionou bem essa coisa de reeleição e deveria ter proibido, então, o presidente ter muitos anos no poder, igual nos Estados Unidos. Os Estados Unidos só pode ficar no máximo 8 anos, 2 mandatos. Aqui no Brasil, acho que seria bom 4 anos, sem possibilidade de reeleição, mas só 2 mandatos. Então, ele vai ter que entregar o cargo, pode concorrer mais uma vez, se ganhar, acabou. Hoje, mais cedo, nós somos do mercado financeiro, né? Então a gente acompanha de perto as flutuações do câmbio, as reações do dólar, do índice, dos juros a declarações da política, né? Hoje mais cedo, o Lula, muito pressionado pela alta recente do dólar, disparou que vai avaliar um corte de gastos do governo, mas sem levar em conta o nervosismo do mercado. Então, dando aquela boa e velha cutucada no mercado. Como é que você acha essa postura anti-mercado do governo? O mercado, ou pelo menos na história, o mercado foi em algum momento capaz de influenciar negativamente um governo, como sugere o presidente? Porque eles dizem, essa especulação é que está levando o dólar para cima, estão com um pessimismo exagerado, ou como é que a história nos ensina sobre isso? Então, a história, primeiro, os governos de esquerda, quer os socialistas e comunistas mais radicais, eles odeiam o livre mercado. Então, eles acham que o mercado, na visão deles, né, é só dominado por especuladores, gente de má fé, pessoal que só quer saber ganhar dinheiro. Eles não têm a mínima ideia o que é o livre mercado. O livre mercado é uma coisa da natureza humana, é uma coisa que, que tem as suas regras, que você não tem como violá-las. E ele acha que não, que é uma construção, que é uma coisa que na canetada você recria as leis do mercado. Toda vez que um governo faz isso, sempre dá efeito negativo. O primeiro controle de preço feito na história foi no Império Romano. Dioclésio fez e não deu certo. Foi um fracasso completo. Então nunca vai dar certo, porque é contra as leis, não tem jeito. A senhorinha que vai ao mercado e não compra carne porque o dólar subiu, é livre mercado. Vai livre mercado. E depois, se o governo tabela preço, o que acontece? O preço vai subir, os produtos vão subir da prateleira e vai surgir um mercado negro, um mercado paralelo. Como teve no Brasil nos anos 80, quando congelaram o preço da carne. Sumiu a carne, aí tinha o mercado paralelo da carne, né? Então, todo lugar é assim, é uma regra. Não adianta. Regras de troca entre os seres humanos é uma coisa da natureza humana, está na raiz das coisas. Não é coisa inventada. Agora, os governos de esquerda acham que é inventado, que é o especulador que manda, acha que se emitir dinheiro não vai causar inflação, acha que a inflação surge do nada. Então,
aí fica difícil, né? Existe uma agenda global voltada à destruição do conservadorismo? Tu acredita nessa agenda global, essa Soros, essa coisa? Ah, sim, mas eles confessam isso, né? O Fórum Mundial, lá daquele suíço, lá esqueci o nome dele, como é que ele chama? O Schwartz, como é que é o nome dele? Deu um branco agora, Schwartz, alguma coisa assim. Ele confessou que estava querendo fazer uma famosa agenda 2030 e umas outras variações, disso, nessa toada. Então é uma coisa que eles confessam. O Jorge Soros não é assim, falou para um segredo. Não, isso é público. Então é lógico que eles vão conseguir outra história. Mas é lógico que isso é público e notório. O Jorge Soros financia ONGs por tudo quanto é lugar. Essas agendas são públicas. Você entra no site de onde e vê o que ela está defendendo. Mas Marcelo, o Soros ganhou dinheiro com o capitalismo. Com o capitalismo. Por que ele apoia tanto o socialismo e essa agenda destrutiva que o socialismo proporciona? Pois é, mas é uma boa questão que eu não tenho resposta. Porque existe uma aliança, né, entre os grandes capitalistas e o comunismo histórico, né? Então a Revolução Russa não surgiu do nada. Teve dinheiro alemão, teve dinheiro sueco, teve dinheiro americano, teve dinheiro inglês, né? Então... Tu acha que os grandes capitalistas, eles financiam a agenda socialista para se beneficiar dela, financeiramente? Talvez em alguns locais sim, talvez não para eles, né? Por exemplo, se a fulano mora na Inglaterra, ele não vai querer o socialismo na Inglaterra, mas talvez queira no Brasil, na África, na China. Tu acha que no quintal deles não? No quintal deles não, claro que não. Você vê que todo socialista pensa assim, né? Ele quer que você... Pimenta boa no cu dos outros. Então, ele quer que o Estado tribute o seu ganho, não o dele. O dele tá bom. É sempre assim. Qual que você acha que é o modelo de sociedade que mais deu certo na história do mundo? São sociedades descentralizadas, são sociedades que deixam o livre mercado atuar e com leis baseadas na tradição. E não leis feitas assim só porque uma coisinha deu errado ou porque um deputado quis e faz a lei. Mas a sociedade que teve os melhores indicadores no sentido de educação, saúde, perspectiva de vida, foram sociedades de altíssimos impostos como a Europa. Como refutar isso? Então é fácil, porque na origem eles não eram assim, né? Um dos lugares mais liberais do mundo do ponto de vista econômico foi a Suécia, né? A Suécia chegou a ter uma fase de livre banking. Então você podia montar aqui um banco, isso aqui virar um banco e você emitir moeda. Era livre. Então a Suécia enriqueceu antes desse processo de socialização indireto, né, com cobrança de impostos. Mas se a gente for reparar bem, eles têm essa coisa de muito imposto em um lado só, né? Por exemplo, o país que tem das legislações trabalhistas mais livres do mundo é a Dinamarca, né? Está em 4º ou 5º lugar. Então, de um lado ela é muito estatizante, mas de outro é muito livre. Nunca aperta totalmente. E depois uma outra coisa que sustenta muito a Europa é o turismo, né? Uhum. O turismo é uma mina de ouro que os europeus têm, desde Portugal até a Suécia, né? Qual o impacto que tu acha do socialismo e do comunismo nas liberdades individuais? Qual o impacto tu acha que tem isso diretamente nas liberdades individuais das pessoas? Então, eles são contra, né? Porque eles são coletivistas, né? Já na origem, lá com Marx, nós vemos que ele tinha ódio a essas liberdades individuais. Ele olhava, em vez de olhar você, ele, o outro, ele olhava o coletivo. E todo mundo tem que se sacrificar pelo coletivo, ainda que fira seus direitos. Isso é maravilhoso, né? Eu queria perguntar um pouco sobre essa guerra da Rússia e da Ucrânia. Quem tem razão ali? Tu acha que a gente vai caminhar para a Terceira Guerra Mundial? Se puder trazer algum contexto histórico que você acha que o ouvinte vai apreciar sobre esse tema, porque depois vem Israel e Palestina, né? Tem muito muito youtuber aí que fica falando a Terceira Guerra Mundial é iminente, já começou, você não percebeu, eles estão querendo ganhar audiência. Ninguém sabe. Essa é a verdade, ninguém sabe o futuro. Ninguém tem bola de cristal, ninguém sabe nada. Né? Então, agora, o que nós vemos da Rússia e da Ucrânia? A Rússia invadiu a Ucrânia, ponto final, é o Estado agressor. Aí depois é que nós vamos ver quais foram as razões. Qual a razão que ele quis? Isso é outra história. Mas que ele foi o Estado agressor, foi. E esperava vencer a guerra em algumas semanas, no máximo em alguns meses, e está lá
não consegue, né? E também não pode voltar atrás. Então essa guerra aí está se prolongando, está uma guerra de atrito. E curiosamente... Tá uma guerra que os Estados Unidos e a OTAN também não querem que a Ucrânia perca, porque senão fica mal, por isso que estão dando equipamentos, né? Então tá lá, a coisa tá ficando cada vez mais séria. Os Estados Unidos liberou que os mísseis dele podem atingir território russo, e assim vai. Então a coisa ali a tensão subiu um pouco, né? Quem está ganhando nessa guerra? Complexo militar industrial americano, número 1, depois o alemão, depois o francês, depois o inglês. Acho que os Estados Unidos incitam as guerras para ganhar com... Olha, o lobby, isso quem falou foi o próprio presidente, no Eisenhower, lá nos anos 50, falando que agora os Estados Unidos têm um complexo militar industrial que influencia muito a economia. Não sei o que estou falando, os presidentes reconheceram isso. E realmente ele tem um lobby muito forte, né? E eles querem vender armamento, querem testar os armamentos deles, então é do interesse deles que tem a guerra. Essa guerra da Ucrânia está sendo excelente para o complexo militar industrial americano. Eles estão desovando um monte de equipamento, testando novos e ganhando bilhões de dólares em cima. Porque os Estados Unidos abriu uma linha de crédito de mais de 30 bilhões. A Ucrânia não tem a obrigação de pagar e nem devolver equipamento. Só vai devolver equipamento se eles não forem destruídos na guerra. Então a Ucrânia está com carta branca. É um cartão de crédito ilimitado que ela pode usar. Criar guerra, então, é um bom negócio. Pro complexo militar, Desde que a tá guerra não seja... oceano, né? Se a guerra não está matando americano, então deixa correr a guerra. O problema é quando começa a matar americano. Vietnã, né? Afeganistão... Iraque, perdão, aí começa a azedar. Agora, se não está morrendo americano, deixa correr. A gente viu uma similaridade com algumas outras coisas que a gente já conversou no começo dessa guerra, que foi justamente a Rússia alegando que a Ucrânia era neonazista, ridículo, fascista. Fascista. Mais uma similaridade. Estados Unidos, você falou sobre os Estados Unidos é um caso polêmico, né? Porque apesar de ser uma nação que notoriamente é uma nação das liberdades, né, individuais, tem um Estado muito forte, tem uma questão fiscal turbulenta, tem uma presença geopolítica, um controle muito grande, especialmente um controle tarifário de fronteiras. Como é que você vê a postura dos Estados Unidos e as perspectivas aí de mudanças históricas que podem acontecer a partir da eleição desse ano? Então, o primeiro que os Estados Unidos, ele emite o dólar, né? Então ele tem a chave do cofre, todo mundo inteiro é dolarizado, então se ele imprime muito dólar, ele gera inflação para o mundo, então ele acaba zerando o jogo. Então ele tem um domínio econômico, então fica difícil derrubar, né? Isso de uma área de controle econômico, né? De outra, olhando internamente, os Estados Unidos ele é muito bom e muito organizado, porque ele é descentralizado, né? Os estados lá têm muita força. E depois, se um estado fica em decadência, a pessoa muda para outro, que está acontecendo com a Califórnia. As pessoas estão mudando para Flórida e para o Texas, né? Que está mais organizado e tal. Então, os Estados Unidos têm essa vantagem da descentralização que o Brasil perdeu. O Brasil também era descentralizado e passou a ser muito centralizado. Tem para alguns estados lá, é mais importante a eleição do governador e dos deputados estaduais do que do presidente, porque eles ficam mais ligados nessa cultura do Estado do que da nação, né? É lógico que tem muito americano nacionalista, que é uma mudança de regime de presidente, mas para o americano, né, para aquele redneck, às vezes a política local é muito mais importante que a nacional. Deixa eu perguntar sobre quem tu acha que vai ser, quem são os nomes da direita que vão disputar, que vão despontar no Brasil nos próximos anos? Bom, quem é um líder que pode virar um novo Bolsonaro? Então, eu acho que aqui historicamente São Paulo, né? Sempre o governador de São Paulo sempre é um candidato a presidente. É o estado mais populoso, é um estado rico, é uma vitrine para o Brasil. Então, daqui aqui qualquer que seja o governador, Zé, Pedro, João, qualquer um, ele já tem um cacife para disputar a presidência. E tu acha Se vai ganhar, outra história.
né, levando a premissa que o passado não se repete, mas rima, tu acha que o mundo está caminhando para a direita ou para a esquerda nos próximos anos? Boa pergunta, né? Agora nós vimos a eleição lá no Parlamento Europeu, uma guinada para a direita, tem a primeira-ministra Meloni lá da Itália, a coisa está azedando lá para o Macron lá na França, ou melhor dizendo, o Lacron lá na França. Então a coisa lá deu. Aqui no Brasil, claramente as pessoas são mais conservadoras, não gostam dessa agenda de esquerda, mas o Lula pegou, né? Muita gente não associa uma coisa com a outra, fica uma coisa meio esquizofrênica no Brasil, né? Eu acho que as coisas estão cada vez caminhando com uma polarização, né? O que muitos dizem que isso aí vai levar a uma guerra, né? Se vai levar, não sei. Mas a tendência que eu vejo... A Anitta com o Gustavo Lima. Então, pois é. Eu acho que a tendência é essa visão mais conservadora crescer. O Lula é um comunista? Clássico não, de jeito nenhum. Se fosse comunista clássico, ele já tinha estatizado toda a economia, já estava acabando com a Bolsa de Valores, a Bolsa de Valores continua funcionando, continua havendo negócios, as empresas não estão sendo estatizadas, ele é um social-democrata. Boa. Qual que é a sua opinião sobre o que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023? Vixe. Foi um teatro? Foi realmente as pessoas tentaram fazer um golpe de Estado? Não tentaram? Deixaram entrar? Não deixaram entrar? Enfim, fala a sua leitura sobre o evento de 8 de janeiro. Eu estava voltando de viagem nesse dia, tanto é que fiquei surpreso lá com esse 8 de janeiro. Não acompanhei nada na ocasião. Eu sei por alto, tanto quanto vocês. É claro que não foi um golpe de Estado. Claro que não. Você acha que para dar um golpe de Estado tem que ser o tamanho do Brasil? Você vai dar golpe de Estado num prédio público em Brasília? Não tem o menor sentido. Tem um golpe de Estado, você tem que ter uma mobilização do Exército e mesmo do povo em vários locais. Rio Grande do Sul, Pará, São Paulo, Nordeste, Mato Grosso. Uma grande mobilização em vários locais para mobilizar. Golpe de Estado num prédio público, isso não tem lugar nenhum do mundo. Apesar das evidências empíricas todas apontarem para o fracasso dos modelos mais socialistas, por que mesmo assim boa parte dos intelectuais ainda defendem e têm esse deslocamento mais à esquerda no seu pensamento político-econômico? Bom, essa é o que a gente estava comentando lá um pouco antes. Muito, acho que esse pessoal tem problema, né, de procurar um psiquiatra, isso é uma linha. Outros são aquelas coisas que nós estamos falando, interesse, né? Então vamos supor, a gente é professor de uma universidade, os nossos pares são comunistas. Se eu começar a virar anticomunista, meu clima de trabalho ficar ruim, eu não vou conseguir orientar pesquisa, eu vou começar a ficar cada vez mais boicotado, eu não vou crescer na carreira, alguém vai inventar uma sindicância contra mim alegando qualquer coisa. Então, por interesses econômicos, interesse de carreira, a pessoa acaba cedendo ao meio comunista. Eu já vi de professores comentando nesses termos comigo, que eles não podem falar com medo de perseguição. Quer perguntar sobre Tem outros professores de direito, então, de história? Tem. Tem? Tem. Marcelo, tu tem um dos maiores canais do YouTube de história, né? Pô, é difícil criar um canal com mais de 200 mil seguidores para falar de história. É difícil demais. Tu aborda bastante a desmistificação das figuras históricas. Tu poderia explicar como esse processo pode alterar a nossa visão do passado? Total, né? Porque o passado, né? Tudo, né? A nossa história é construída por homens, mulheres. Falando homens em geral, né? Hoje em dia tem coisa politicamente correta, tem que explicar tudo, né? Então, em determinados momentos históricos, eles tendem a romantizar determinadas figuras para validar esse momento histórico. Então, por exemplo, Getúlio Vargas. Quem é pró Getúlio Vargas, vai ter que colocar características boas nele, né? E assim vai. No Stalin, então vai ter que colocar características boas nele. Então, todos esses grandes personagens que alguém quer defender as suas ideologias ou o que eles fizeram na história, você tem que criar uma biografia fantasiosa. Por exemplo, do Mandela foi criada uma biografia fantasiosa, e de tantos outros, né? Então é sempre assim, a tendência é sempre romantizar aquele que liderou um movimento que você quer exaltar.
Mandela? O Mandela é um, né? O Mandela, na juventude, ele era ligado a um movimento terrorista, né? Que jogava bomba em hotel, inclusive que perseguia os próprios pares, né? Então ele não era assim um pacifista, olha, vamos lutar contra o apartheid. Lógico que o apartheid era uma coisa criminosa, tinha que acabar mesmo. Mas ele é vendido como aquela ideia como pacifista, o grande líder e tal. Nada, ele era ligado ao movimento terrorista. Ele foi preso, aí ele foi solto e o Mandela sempre foi socialista, né? Ele era ligado aos movimentos socialistas internacionais. Ele ficou ligado um tempo ao Muammar Gaddafi, imagina só. Muammar Gaddafi era ligado ao movimento terrorista internacional, ligado ao Muammar Gaddafi, ligado à esquerda criminosa do Moçambique. Ligado, depois provaram ele com ligações espúrias com gente ligada ao comércio de diamante. Quer dizer, ele não tem nada de uma figura virtuosa assim. Ele foi um mito criado, né? E o pessoalzinho de Cuba ali? O Fidel Castro, o Che Guevara. O Che Guevara também foi muito tempo endeusado. Agora caiu um pouco porque tem Che Guevara tinha um Rolex, né? Tinha um Rolex. Mas todos esses comunistas tudo tem Rolex, eles adoram. Comunismo é para vocês, nós aqui não gostamos do bom e do melhor. O Che Guevara era um assassino racista, né? E aí querem endeusá-lo, dizendo que ele foi o líder líder cubano, que junto com Fidel Castro, Raul Castro tirou Cuba da miséria, pessoa que lutou pelos trabalhadores, era nada, era um psicopata, assassino, incompetente. Ele administrou o Banco Central em Cuba, quebrou Cuba, né? Sabia dessa, né? E confessou lá na ONU que estava matando gente. Tem lá o vídeo, pode colocar aí no YouTube lá, matamos e vamos continuar matando. O homem confessa que é um assassino e a esquerda fica endeusando falando desse. Você tem um curso sobre Oriente Médio? Você conta... Curso não. Tem alguns vídeos que eu falo do Oriente Médio, mas curso mesmo, específico não. Pretendo lançar, porque o tema é muito interessante. Israel, Oriente Médio, Iraque, Irã. Mas quais são as grandes mentiras que você acha que existem hoje? Porque esse é um tema realmente difícil, né? E quais são as mentiras e quais são os pontos que a gente pode... Uma que é tragicômica é essa do Hamas, né? A ligação com o Hamas com a esquerda, né? Que os princípios do Hamas são opostos da esquerda aqui do Brasil, né? Hamas é contra direitos de homossexuais. Quem era homossexual lá na faixa de Gaza era enforcado. Então, quer dizer, não dá, né? E como é que o pessoal da esquerda aqui fica defendendo um movimento desse? E depois, segundo alguns estudos, diz que o Hamas colocou livre mercado na faixa de Gaza, sabia? Porque a faixa de Gaza estava crescendo economicamente. Ali havia um comércio pujante, comércio com o Egito. O Hamas é de direita? No comércio, sim. Tem um artigo acadêmico. Costumes não. No costume também, né? Não pode... Mas conservador impossível. Mas ele era conservador nos costumes e era liberal na economia. Lá o comércio lá era pujante, a faixa de Gaza tinha bons índices de comércio, fazia comércio, o pessoal lá sabia se organizar e o Hamas deu liberdade, o pessoal montar a empresa, fazer comércio com quem quisesse. O pessoal de vez em quando solta umas bombas. Só não, aí tá errado, claro, né? Aí por que a esquerda faz essas coisas completamente delirantes? Até do inimigo comum, né? Então a esquerda elegeu Israel como aquele grande tirano do Oriente Médio, imperialista, então todo mundo que for contra ele, a gente se alia, ainda que os princípios sejam opostos. Marcelo, né? Quem é o líder intelectual no Brasil da esquerda que fomenta essa coisa toda? E alguém tem que liderar isso, porque é uma mente muito criativa, né? A coisa está muito, por causa da natureza na internet, está muito ramificada, já estou numa coisa muito capilarizada já. Eu não sei, viu? Se você é uma pessoa oculta, se tem alguém aí com muito dinheiro dando, não, realmente é uma coisa para ser investigada. Eu queria perguntar sobre a corrupção no Brasil. A corrupção no Brasil é uma coisa histórica, né? Por que tu acha que chegou nesse nível? Da onde que vem isso? Aqui é o país do roubo. Todo mundo rouba todo tempo e, cara, é uma farra isso. Isso é muito triste. Tem roubo em tudo quanto é lugar do mundo, né? Mas aqui no Brasil parece que virou uma característica, né? É a falta de punição, né? A corrupção aumentou muito depois dos militares, né? Tanto é que entre os militares você não pode acusar nenhum deles de corrupção. Não, teve corrupção no governo militar? Não dos presidentes. Teve corrupção no regime militar, mas não associada à figura do presidente, né?
Mas os presidentes militares não foram corruptos. Não, então. Eles não, mas teve corrupção, sim. Gente ligada, lembra do escândalo da coroa Brastel, acordos de petróleos puros ligados ao Sigiac-UEC, se não me engano. A Transamazônica? Sempre tem, com empreiteira e tudo, né? Mas não que tenha associado à figura dos presidentes. Você vê que eles tinham um patrimônio relativamente pequeno. O último lá, o João Batista Figueiredo, ele tinha um sítio em Teresópolis e um apartamento lá em São Conrado. E ficou assim. Era um fulano com hábito simples, que gostava de ir no jogo do Fluminense, era Fluminense fanático. Então a pessoa de hábito, assim, comparar ele com o Lula, por exemplo, que eram de metalúrgico para virar um multimilionário. Porque o Lula é multimilionário, os filhos dele são multimilionários, né? Então, depois do regime militar, parece que abriram as porteiras, né? E aí a roubalheira ficou desenfreada, né? Quais são os desafios que tu enxerga para a gente corrigir essas concepções históricas erradas que no imaginário popular elas estão muito diferentes do que foi a verdade? Como assim? Como é que a gente consegue corrigir todas essas distorções? Ah, tá. Com estudo, não tem jeito, né? Estudando. Não tem jeito, tem que estudar. Não tem outra forma. Não vai ter um caminho fácil ou parecer uma solução mágica do lado. Mas né? É mais importante se comunicar ou esperar que todo mundo estude? Porque isso parece um pouco... Não, mas é o estudo e difusão do que se estudou, né? Uhum. Lógico que nem todo mundo vai estudar, claro. Tem que estudar e difundir o que se estudou e difundir as verdades. Não tem outro caminho. Tem algum outro? Não vejo nenhum. As redes sociais... como que as redes sociais mudam o jogo da história? Mudou totalmente o Brasil, porque né? As não redes só, sociais... Não só o acesso à informação ficou muito mais amplo, mas também como a documentação das coisas muito mais extensa. Porque antes no começo, as pessoas, poucas sabiam escrever, então, todos aqueles documentos... Queimava-se documentos, determinadas pessoas poderosas podiam queimar documentos, história e tal. Hoje não. Hoje, assim, a partir de 2015, 16, 17, você tem um acervo histórico na internet guardado e disponível para todos, absolutamente infinito, né? E como que isso muda o jogo daqui para frente? E se você já percebe que isso realmente mudou aí as coisas? Bom, a internet de fato mudou o Brasil. E conforme você falou, a pessoa que tem boa vontade de estudar, ela vai ter acesso a documentos digitalizados, a fontes, tudo que está muito disponível na internet, a excelentes livros que já estão em domínio público, em PDF na internet. Então, a difusão da verdade para combater as mentiras facilitou muito o trabalho. Porque antes, se a pessoa quisesse fazer um trabalho de vulto, ela tinha que ir em biblioteca, ela tinha que ir para um outro país para pesquisar os arquivos desse país. Hoje não. Tem muitos países que você vê o arquivo, está tudo digitalizado, você tem acesso, né? Você pode entrar em um monte, nossa, aí é quase infinito, né? Então eu acho que é a boa vontade da pessoa em estudar e difundir essas questões. Eu acho que o STF influenciou de alguma maneira nas últimas eleições, com essas proibições de falar que o Lula foi preso, que o Lula foi descondenado? Olha, pelo que eu andei pesquisando, aliás, eu não acredito em fraude nessa eleição. Não acredito mesmo. Eu acho que o Lula ganhou porque ele tem essa popularidade mesmo. Eu acho que as eleições não foi uma vitória, infelizmente, legítima. Mas tu acha que o STF, de alguma maneira... eu acho que a variação seria mínima, seria muito marginal. Muito marginal. Não teria, assim, o poder de mudar o curso de uma eleição. Eu não acredito nessa... 800 mil votos para cada lado, trocando de um lado para o outro, mudava o resultado. A gente não tem como saber. Eu estou aberto ao debate, claro, mas eu não acredito, não. Por que o senhor acha que... Porque o Lula, a gente for ver, ele tem muito apoio. Muito apoio. Mesmo você vê no bairro que eu moro lá, quando teve a eleição, nossa, um monte de gente pró-Lula, vermelho, teve comemoração num andar em cima do meu prédio. Então eu acredito que ele venceu mesmo. Por que o senhor acha que 99% dos professores de história são de esquerda? Eles negam a realidade? Então, aquela velha questão lá que a gente voltou, né? Eu acredito que tem uma parte que realmente acredita, o cara leu Marx, leu Lenin, leu Stalin, adorou e defende isso.
é o raiz, né? O cara que acredita mesmo. Porque eles não estão ganhando dinheiro. Mas eles têm o emprego deles, né? Eles vão ficar mal entre os pares, né? E aí não consegue aprovar projeto. Se for um caso de uma escola, é demitido. Se for escola pública, não pode, né? Mas aí, se a gente sabe que a escola pública ele tem aquelas viagens que são pagas, tem bonificações, prêmio, liderar a pesquisa, eles vão perder tudo isso, né? Existe... E os jornalistas? Jornalista, acho que boa parte é paga, né? Vai lá quem manda e fala assim, quanto é que você quer para falar o que eu quero? Aí o cara recebe o cheque e fala, bom, que você pagar eu falo. Tu acha que a Mas maioria... tu acha que essa compra é tão não sei descarada se é maioria, assim? Ou ela... sei se é maioria. Tu acha que essa compra Mas é descarada ou ela acontece Também através do não vou ficar veículo? falando nomes aqui, mas parece que é assim que funciona, né? Quem manda e tem dinheiro fala assim, quanto você quer para falar bem de mim aí? E assim vai. E tu acha que a classe artística funciona assim? Ou seja, o PT paga, literalmente, com a Lei Rouanet, lá como chama, paga para os caras apoiarem? Ele paga o apoio financeiramente? Ou tu acredita que os caras realmente, eles acreditam na esquerda e no Lula e em tudo mais? Bom, essa da Lei Rouanet fica uma coisa indireta, né? Eles têm acesso à Lei Rouanet, conseguem lá fazer os projetos e aí associam essa figura da Lei da Rouanet e a facilidade ao PT, né? Então esse é um caminho. Outros são funcionários de grandes empresas de televisão que apoiam o PT. Então falam, meu amigo, se não for petista, rua. É assim, né? Uhum. Eu tinha eu queria que tu citasse, assim, essa parte da história é uma parte complicada, né? Porque as pessoas foram, na sua maioria, ensinadas uma história diferente da realidade. E não parece que isso vai mudar no curto prazo, né? A gente vê as universidades públicas, elas são antros da esquerda. Como é que tu acha que a gente pode fazer uma construção para isso mudar no futuro? Porque está entranhado, né? Órgãos públicos, universidades, colégios... Então, vamos ver o que a esquerda fez. Quando a esquerda queria assumir aí o controle do Brasil lá nos anos 50, as universidades não eram esquerdistas, quer dizer, boa parte não eram, os jornais não eram, a população não era. Como é que depois ficou? Porque demorou décadas de trabalho, de infiltração. Aqui a direita é muito ansiosa, que é para amanhã, isso não existe. Isso é um trabalho que vai demorar muito tempo. A esquerda não conseguiu conquistar o Brasil da noite para o dia. Demorou literalmente décadas mesmo. A gente vê os primeiros movimentos comunistas do Brasil na década de 10, 20, que não tinha apoio nenhum. E só foram obter um grande apoio quase 100 anos depois do início do movimento comunista do Brasil. E na seara cultural tem o quê? Uns 60 anos. Eles começaram uma atuação nos anos 1960 de forma mais intensa. Então demorou, não é assim. Tá? A coisa é inercial, tem toda uma carga uma herança muito esquerdista no Brasil, muita gente. Então até se mudar isso não é do dia para a noite, não é contado em ano, não, é contado em década, infelizmente. O Lula... A não ser que tenha uma guerra, né? Aí muda tudo, né? Quando vem alguma coisa apocalíptica, uma guerra, aí as coisas mudam muito rápido. Mas se não tiver guerra, não tiver nada, não tiver nenhum evento espetacular, é assim que funciona. O Lula é corrupto? Não, a gente tem medo aqui de censura, né? Não tem censura aqui, não. Não, eu tenho medo lá da internet, né? De ficar público aí. Eu não vou falar nesses termos, não. Eu também sou advogado e eu não posso ficar falando uma coisa assim que eu não... Que dizem as evidências. Que de processo, assim, eu prefiro não opinar. Eu acho que se a gente olha para Pangeia, para o Paleolítico, as coisas que a gente aprende na escola talvez não tenham nenhuma mentira lá. São realmente as evidências científicas que a gente tem. E conforme a gente vai avançando na história,
realmente a história vai se tornando mais passível de interpretação e mais passível de mentiras, como o senhor defende. Em que momento da história você acha que a coisa começa a ir para um lado mais ideológico por parte dos professores e por parte da educação em geral que a gente tem dentro do... Bom, a gente sempre teve mudanças na educação, né? Mas onde a coisa acelerou mesmo foi no século XX, nos anos 1950 e 60. A história dos anos 50 e 60 é contada, começa a ser contada errada, na sua visão. Começa no Brasil muito assim, pessoas como o Caio Prado, que foi um historiador que infelizmente teve muito prestígio no Brasil e começou a vender livros defendendo claramente a doutrina marxista, são adotados nas escolas hoje em dia. Até 1950, 60 no Brasil, se tinha uma visão de história, depois se passou a ter outra. E você se refere isso à história geral ou história do Brasil? Os dois, geral e Brasil, as duas andam junto, né? Não dá para uma ir para um lado, outra para o outro, tudo é junto. Ô Marcelo, tu acha que... deixa eu perguntar da China e de Taiwan. Toda semana a gente escuta que existe uma iminente invasão chinesa em Taiwan, né? Que pode colapsar o mercado de tecnologia no mundo. Tu acha que isso pode acontecer, isso efetivamente? Então... Tu acha que a China tem direito sobre Taiwan? Não tem direito, né? Porque aquilo lá ficou uma coisa de fato, né? Porque na história, mesmo no direito, a gente tem aquelas coisas que são de fato. Está separado há tanto tempo, Taiwan não quer anexação na prática, então é lógico que não faz o menor sentido. São duas nações diferentes. Agora a China acha que tem direito, a China tem condições de tomar Taiwan. Quanto tempo, não sei quanto duraria essa guerra. Não sabemos o grau de envolvimento dos Estados Unidos nisso, nem do Japão e nem da Coreia, porque ele vai misturar todo mundo. Vai ter China, Rússia e Coreia do Norte contra Coreia do Sul, Japão, Estados Unidos, Austrália, lá do outro lado. A gente não sabe em que nível vai escalar isso. Quanto que parece, né, se for verdade, a história que Taiwan tem esse escudo, né, como é que fala? Escudo do silício, né, que eles falam, né? Que eles têm os chips que se a China invadir, acabou a produção, ninguém vai mais comprar celular, computador, se isso for verdade. É verdade. Pode ser que então, por isso que a China não invadiu ainda. Agora, o dia que a China tiver todas essas fábricas lá produzindo, aí essa desculpa não vai ter mais. Aí pode ser que a China Mas tu acha que esse é o motivo real deles não invadirem? Um colapso econômico? Eu acho que tem dois. Tem esse colapso econômico e também tem o medo de uma guerra escalar, né? E se a guerra escalar, fica ruim para todo mundo, né? Qual que é o interesse de um lado entrar em guerra com o outro? O que entrou na guerra, achar que vai ganhar, né? Por exemplo, eu não vou entrar no ringue para lutar contra o campeão do MMA, vou perder, ué. Agora ele entraria no ringue para lutar contra mim, que ele sabe que vai ganhar. Então, um lado vai ter que... tá tendo uma ponderação, vou ganhar na guerra, o que eu vou perder? Tem um negócio de peso entre o que eu vou ganhar e o que eu vou perder. Pode ser que essas coisas estejam pesando. Eu entro na guerra, mas... Será que os Estados Unidos vai pôr sanção? Será que aqui eu não vou entrar, a China vai entrar em colapso? Será que eu ganho mesmo? Será que o Japão não entra na guerra? Então são coisas que tem que ser, que a China deve estar colocando na balança. Se tu tivesse o poder da caneta, quais são as 3 primeiras medidas que tu tomaria para consertar o Brasil? Complicado, hein? Descentralização, né? Total, completa. Como foi o Brasil, porque aí dando mais liberdade para os estados, as coisas se seguram. Diminuir o tamanho do estado ao máximo, privatizar tudo e ter um regime de livre mercado aqui. Qual foi a real intenção do Juscelino ao construir Brasília? Foi colocar no meio do país uma proteção militar? O que você acha? Por que você acha que o Juscelino decidiu construir Brasília? Olha, tem uma biografia do Juscelino, que ele é autobiografia, né, que está publicada lá acho que está no site do Senado. O Senado tem uma seção de biblioteca do Senado, está lá. Ele disse, isso ele que falando, não sou eu, né? Ele viajou quando ele era governador de Minas Gerais, ele foi para o Egito. E lá ele conta que ele ficou muito seduzido com o imperador, que eu acho que era o imperador Agamenaton, não lembro mais o nome do faraó, que imperador? Faraó. Ele ficou muito impressionado com o faraó, que mudou a capital, construiu uma capital nova,
Ele disse que ele ficou muito impressionado e achou que era uma boa ideia, né? Isso do lado pessoal dele. É lógico que ele não faria Brasília porque uma viagem que ele fez no Egito, embora aquilo o tenha impressionado a ponto de ter colocado na biografia em destaque aquilo. Já havia, desde a República, na década de 1890, foi pago por um belga fazer uma expedição na região de Brasília para montar uma capital lá. Depois aí viram o custo, viram que a ideia não dava certo e ficaram adiando, depois a ideia morreu. Então o Juscelino Kubitschek, ele desenterrou uma ideia antiga no Brasil, infeliz, diga-se de passagem, também um desejo dele de inovação, de interiorização do Brasil e criou, e que foi uma ideia muito infeliz, né? Olha que coisa. Seria melhor se a capital do Brasil muito melhor no Rio de Janeiro. Porque a capital, por interior, destruiu o Rio de Janeiro, né? Porque aí a decadência do Rio associada justamente a ela deixar de ser capital. Depois, o investimento, né? Muito caro, né? No final, eles chegaram a levar tijolo de avião para acabar com a obra rápida. Imagina o custo disso. Tanto é que a inflação, o Juscelino Kubitschek teve que imprimir dinheiro, a inflação disparou, né? A inflação do Juscelino, na época do Juscelino, disparou. A crise econômica que o Brasil enfrentou em 63, 64 é por causa do governo do Juscelino Kubitschek. Então, alto custo, um lugar muito longe, difícil, sem água, tiveram que fazer uma represa. Afastamento da população. Totalmente longe da população, longe das pressões, né? Uma coisa é você governar no Rio de Janeiro, no Palácio do Catete, que está do lado você vê... Está no centro, praticamente. Está no centro lá do Rio de Janeiro. É um lugar bem bonito. E está lá no centro, sujeito à pressão. É lá longe, no fim do mundo, ninguém quer ir, avião é caro, andar de carro é 5, 6 horas. Então, de São Paulo é quanto tempo? Umas 10 horas daqui até lá? Não lembro mais. Já fui de carro até Brasil. Qual é o pior ditador da história? Hitler e Stalin, Mao Tse Tung e Pol Pot. Essa é a sequência? Por que o Hitler perdeu a guerra? Hã? Por que o Hitler Megalomania, né? Quase ganhou, hein? Quase ganhou. Podia ter ganho a guerra se não fosse teimoso. Não estou defendendo que ele tinha que ganhar. Claro que não, né? Era melhor que o Hitler nunca tivesse feito nada na vida. Mas a Alemanha podia ter ganho a guerra se não fosse teimosia dele, Hitler. Megalomania e teimosia. Em que ponto? Vários pontos, né? Invadir a Polônia? Invadir a União Soviética foi um deles. Mas mesmo... Essa foi uma loucura. Essa foi a pior delas, a megalomania. Se ele tivesse mantido... Porque ele fez acordo com o Stalin, né? Eles tinham repartido, isso aí ninguém fala, né? Eles repartiram a Europa Oriental. Teve o tratado de Ribbentrop. O Stalin era bom de repartir, né, cara? Porque primeiro repartiu com o Hitler, depois repartiu com o Kennedy, repartiu com a galera. Ele é bom, ele fez metade para mim, metade para você e tal. E o Hitler, megalomania, que invadiu. Mas a Alemanha podia. A Alemanha faltou petróleo. Se a Alemanha tivesse mais petróleo, a guerra teria sido mais prolongada. O Hitler era muito mais teimoso em estratégia. Se ele tivesse dado mais liberdades para os generais, as coisas teriam sido diferentes. Ele não orientou a indústria bélica alemã no rumo certo. Cismou com coisas que não davam certo. Por exemplo, navio. A Alemanha não era boa em construção de navio. A Alemanha era boa em submarino. O Donatz, que era o almirante submarino, pediu para o Hitler, e a Alemanha tinha condições de construir 300 submarinos. Com 300 submarinos, tinham cercado a Grã-Bretanha e forçado a Inglaterra a fazer a paz. Só que o Hitler cismou com marinha de superfície, construiu um monstrengo chamado Bismarck, que a Inglaterra fundou. Então ele era meio teimoso em muitas áreas. Ainda bem, né? Ele perdeu a guerra. Mas ele, sim, ele é um nome mais imediato, com razão, um genocida, um assassino brutal. Outro, Stalin, falando totalmente impiedoso, um criminoso, um genocida. Mao Tse Tung é o maior genocida da história da humanidade, né? Nas mãos dele corre muito sangue lá. Ele matou, e não ele lá enforcou o chinês, né? Mas pelas políticas desastrosas dele, morreram mais de 40 milhões de chineses. Tanto no grande salto para frente, quanto na Revolução Cultural, né? Como é que você vê hoje a China, o modelo de governo da China? O modelo foi construído pelo Deng Xiaoping, né? Mas tem o dedo dos Estados Unidos nessa história, né? Porque os Estados Unidos não reconheciam a China comunista, reconhecia Taiwan.
E aí uma política do Henry Kissinger com o Nixon era o presidente, Henry Kissinger secretário de Estado, e mais um Rockefeller, né? Mas era o Nelson, era o David Rockefeller, acho que era o David Rockefeller, fizeram alguns, ou melhor, o David Rockefeller e o Kissinger ficaram obcecados com a China e propuseram para o Nixon abrir mercado com a China e fazer um acordo com a China em detrimento de Taiwan, e o Nixon aceitou. O Nixon visitou a China, fez a ONU trocar a cadeira de Taiwan para a China. E lá já começaram alguns investimentos, ainda na época do Mao Tse-tung. Só que aí a coisa aumentou com Deng Xiaoping. Deng Xiaoping sucedeu o Mao Tse-tung. Mao Tse-tung morreu em 1976. E o Deng Xiaoping, depois de uma luta pelo poder, assumiu em 78. Deng Xiaoping tinha sofrido muito com fome, perseguição. Então ele idealizou uma China com regime fechado e abertura de mercado. Aí com aquela mão de obra baratíssima e os acordos já assinados com os Estados Unidos, as empresas foram lá nadar de braçada na China. Os Estados Unidos é que fez a China, né? Pois é lógico que a China aprendeu a fazer carro com os americanos, aprendeu a fazer computador, mas inicialmente o impulso foi os Estados Unidos e depois o Japão também. O Japão também tinha muita planta, tem até hoje muita planta lá na China, né? Para vocês que precisam aprender um pouco de história, por favor, assistam várias vezes aqui, porque é muita informação para mim, eu já fico... é bastante informação. Marcelo, eu queria que tu indicasse para nós 3 filmes. Filme ou documentário? Filme ou documentário que retrata, e depois a gente coloca na tela aí o Fabião coloca na 3 tela. 3 filmes da Globoplay. Isso aí não é de jeito nenhum. 3 filmes que pra ti, ou documentários que retratam e as pessoas podem aprender bastante sobre história. Nós temos aqui uma youtuber que ela adora falar 3 coisas, 3 restaurantes, 3 camisas mais bonitas da Sérgio K. 3 cabelos mais bonitos. Qual que é o 3 canal? lugares Qual incríveis que é o pra comer canal? na Vila Olímpia com menos de R$100. E é tanta informação, eu sei que a galera sente, mas assim, 3 documentários e filmes assim que tu acha que retratam fidedignamente uma parte da história que as pessoas podem aprender bastante. Então, vamos começar pelo lado oposto. A maioria dos documentários e filmes são ruins, principalmente filme. É um pior que o outro. É raro ter um filme bom de história que seja fiel, né? Então, é muito raro. Então, desse contexto que a gente tem que começar. Que eu me lembro aí que, para filme, que é bom, vale a pena, é a Dunkerque. Muito bom, achei bem fiel. 1917, bem interessante, filme bacana. O U-Boat, um filme dos anos filme da década de 1980, alemão, que é dos submarinos alemães sobre a ótica alemã. Fantástico filme de guerra, né? E de documentário, a Netflix tem um documentário da Segunda Guerra impressionante. Não é o novo, né? Eles lançaram um novo aí que teve um que é Segunda Guerra em cores agora. Segunda Guerra em cores. Esse que é o bom. O segundo eu não vi. Os caras usaram inteligência artificial para refazer as imagens que tinha de câmeras antigas, e as imagens parece que são gravadas hoje da Segunda Guerra. Não, é impressionante. Caralho. E depois eles contrataram gente séria mesmo, gente que escreveu o livro, não é o cara que acha que o cara escreveu um artigo e vai lá em entrevista. O que você acha? Não, tinha cara lá que era doutor, gente boa mesmo dando entrevista. Então, um documentário de primeira. Eles pegaram, inclusive, teve um cineasta americano que fazia faroeste, tem um sobrenome Ford, John Ford. O John Ford chegou a fazer filmagens da guerra, né? E a Netflix pegou várias cenas dele, então é fantástico. Foi o melhor documentário que eu já vi sobre a Segunda Guerra, esse da Netflix. Mas é o primeiro, lançaram um agora, eu não vi. Mas é esse daí que você está falando, é Segunda Guerra em cores. E o Brasil? E do Brasil? Não, do Brasil não tem nada. Pelo menos que eu me lembre, assim... Olha, o Brasil, para mentir em coisa assim, tá difícil, viu? De história, assim, não me lembro nada, não, sinceramente. Livros? Não, livro tem um monte. Livro tem muitos bons, claro, aí a lista é grande. Mas, assim, de filme e documentário brasileiro... Cita um livro só, então, pra gente... De Segunda Guerra? Qualquer livro de história que tu acha que... tem que ser de tema, né? Porque senão fica muito... Mas tem sempre o melhor. Tem sempre uma... Não, mas é temática, né? Se for Segunda Guerra, William Shirer...
Se for sobre China, de Cotter, né? Ele mora em Hong Kong, é o melhor estudador sobre China, relata lá todos os crimes do Mao Tse Tung, livro fantástico. Sobre Cuba, tem o livro do guarda-costa do Fidel Castro, esqueci o nome dele, um livro excelente, que mostra lá o que era realmente, quem que era o Fidel Castro. E sobre o regime militar no Brasil? Regime militar tem a série de livros, né, do Hélio Gaspari, e também um que eu citei aqui, que é do Silvio Frota, Ideais Traídos. Boa. Professor, você acha que, se você puder fazer um breve resumo do que aconteceu com a Argentina para levar ela até essa crise, e se você acha que ela teve um ponto de virada agora com essa mudança 180 graus na política lá? Olha, a Argentina tem uma história interessantíssima, né? Porque ela chegou a ser um dos países mais ricos do mundo, né? Com renda per capita a nível de França, Alemanha, era assim uma coisa inacreditável. Já no século XIX ela era bem rica, bem mais rica que o Brasil. E no século XX uma riqueza assim, mas assim astronômica, a ponto do termo argentino na Espanha, né, porque é muito argentino passear na Espanha emigrar para a Argentina, a ponto de usar o termo argentino como sinônimo de milionário na Espanha. Então, na Espanha, quem andasse na Espanha falava, você é milionário, você é um argentino, entendeu? Era sinônimo, era usado como sinônimo. Então, o país desenvolveu uma riqueza, era uma riqueza muito rural, né, porque a Argentina tem umas terras muito férteis, se não me engano, é a segunda mais fértil do mundo, só perto da Ucrânia, né? O solo negro da Ucrânia chama Chernozem. Aí tem um solo negro na Argentina também. Então, um lugar muito bom para pecuária, para agricultura, que ela fez a riqueza. E aí, o excedente, né, acabou gerando uma indústria muito boa na Argentina e levou a Argentina a patamares realmente impressionantes. Isso a gente está falando de qual período, mais ou menos? Desde o final do século XIX até os anos 30. Eu acho que o auge da Argentina foi a década de 1920. Quando chegou a ter entre os 3 ou 4 maiores renda per capita do mundo. Então você vê que a coisa era assustadoramente rica. O que acabou com a Argentina? O populismo do Perón, né? Então o Perón pegou um país muito rico, ele não tinha uma cultura rural de produção, ele tinha uma cultura urbana, de demagogia, de favorecer, entre aspas, lógico que não queria favorecer coisa nenhuma, favorecer de linguagem de sindicato, de trabalhador. Então a Argentina sai de um domínio da aristocracia rural, rica, próspera, por um ambiente de uma liderança populista mais urbana e que levou a Argentina ao colapso. O problema do Perón é que ele gerou uma descendência política, gerou o peronismo, né? Uhum. Então ele morreu, mas o peronismo está impregnado na Argentina. Então, essa mentalidade populista... Só um parênteses, isso pode acontecer com Lula? Não. O Perón foi inigualável. Assim, o Perón é estudado em coisa de sociologia, de política, como um caso quase único. Uhum. O que aconteceu da ligação do Perón com a Argentina é uma coisa assim inacreditável. Ele e da esposa, né, Evita Perón. Então, o Perón ele tinha uma visão econômica muito tosca, né? Estado grande, Estado assistencial, apoio aos trabalhadores, tudo uma conversa mole, né? Que levou um inchaço do Estado a combater a livre iniciativa até culminar nos anos Kirchner, que é o pior do peronismo, e levar a Argentina ao colapso completo. Essa reviravolta do Milei é sensacional, né? Uma reviravolta histórica impressionante. A Argentina muda da água para o vinho assim, em questão de pouco tempo, né? Uma coisa assim realmente impressionante. E ele está com força, né? Porque ele é um partido que não tem nada, né? Ele consegue aprovar a lei ônibus, né? Que é a lei de base, lá, que são mais de 200 itens. Lá negociou um pouco, cedeu aqui e ali, mas o grosso passou, uma coisa surpreendente, né? Vendo que então o Congresso na Argentina é melhor que o do Brasil. As instituições argentinas, nesse ponto, são melhores que as do Brasil, porque perceberam que a Argentina está um caos e que ele estava oferecendo uma solução viável. Senão não tinha conseguido passar as leis. Não tinha conseguido. Se fosse contrário, ele minoria aqui no Brasil, não tinha passado essas leis de jeito nenhum. A Argentina, em vários momentos, parece ter mais seriedade que o Brasil nesses pontos, né? Então, eu acho que se ele fizer um bom governo, talvez ele faça escola, né? Ele talvez seja reeleito, melhor dizendo, e crie um sucessor. Eu espero que a Argentina consiga e ela tem vocação para ser uma nação rica. Não tanto como no passado, talvez, mas tem.
E você acha que o Brasil caminha para um parlamentarismo ou semi-parlamentarismo? Então, o Brasil tem um problema. Por que às vezes as coisas melhoram? Porque piora demais, né? Por exemplo, por que o El Salvador deu uma guinada tão violenta? Do lugar que era um dos lugares mais violentos do mundo para um dos mais seguros. Eu não me lembro de uma reviravolta de controle de violência tão rápida quanto aconteceu em Salvador. Isso nunca teve na história da humanidade. Sai de 100 para 1000, né? 100 para 10 mil era a conta que se fazia. No Brasil é 20 para 10 mil, para 2, 3. Então é tão seguro andar em Salvador quanto andar na França. Ou mais, né? Talvez agora o Salvador seja mais seguro ainda. Quer dizer, se tornou do lugar mais violento do mundo, ou um dos mais violentos do mundo, se tornou um dos mais seguros. Quer dizer, é uma reviravolta inacreditável. Agora, como é que consegue reviravolta? Porque estava muito ruim. A Argentina, como é que dá uma reviravolta? Estava muito ruim. Agora, o Brasil, já perceberam, nunca é tão ruim assim para ter uma mudança tão grave. Só o dólar subir que a coisa complica. Aí sim, se a coisa apertar, sim. Se o dólar for para 10, aí eu acho que alguém acorda lá e sai um impeachment, alguma coisa. Não precisa nem a 10, pode ir a 6, que já com jura a 10, que acabou já. Você acha qual que é o teto do dólar? Né? 7. 7? Chegar em 7, você acha que a economia azeda? Já azedou. Não, mas eles, para chegar a 7, os juros não subiram. Se subir muito os juros, eles seguram o dólar, não é assim? Mas na prática a teoria é outra, né? Porque se tu subir o juro e o dólar, colapsa a economia. Quebra todo mundo. Não sobra uma empresa viva. Porque as empresas têm muita dívida. Claro, em ela juros se e financia. em dólar. Então tu não perde só nos juros. Tu tem a dívida dolarizada em juros. É verdade, é. Então tu dá um pico de 40% no dólar e puxa o juro junto, acabou a empresa. A empresa que tinha uma dívida que ela poderia pagar com a geração. Só que não é desta forma. Não é a alta do dólar e a alta dos juros. É a alta do dólar, a alta dos juros e quanto a tua empresa perde de faturamento, de margem e tudo mais. Então a conta não é linear. Ela é... exponencial. Exponencial é explosivo, assim, né? Explosiva. Em 6 meses acaba a tua empresa. Ela não é somente financeira, é econômica também, né? Exatamente, não é só financeira, ela é econômica. Então, ela é exponencial de uma maneira de que uma empresa que fatura... Vou te dar um exemplo tosco. A empresa fatura 200 milhões por mês e sobra 10 milhões para faturar 200 milhões por mês e dá prejuízo de 50. Acabou a empresa. Acabou a economia. Porque essa empresa, ela gera um efeito cascata. Demite funcionário não consome. 20 mil empregos diretos e indiretos, demite todo mundo, não tem emprego, é o colapso geral. E a gente, o dólar no 6, com o juro a 10,5, o estrago é babilônico, tá 5,55 hoje. O que vai acontecer com o PIB? Na verdade, o que acontece é que você tem, no Brasil hoje, uma dinâmica onde quanto mais o governo desanda no ponto de vista fiscal, mais ele beneficia o rico e mais ele beneficia o exportador. Porque ele puxa o dólar e ele puxa os juros. O rico que tem dinheiro aplicado não vai investir em mais nada, vai ficar lá pegando. Hoje você pega para 2055 o juro real de 7% no Brasil. Ué, excelente. Quem quer mais isso? Pega IPCA mais 7, senta na sua cadeira, entendeu? Vai pra praia. Esse é o problema. O cara então, tem, assim, sei lá, 2 milhões, ganha 140 mil por ano sem fazer nada. Não é isso? Para sempre. Né? Para sempre. Quem não quer isso? Professor, queria agradecer e dizer que a gente vai mandar o presente do Sérgio Carlos. Não vai ficar para trás. Muito obrigado. E a parceria foi fechada hoje com a marca de roupas mais chique do Brasil. Brasileira, né? Porque aqui a gente é raiz. Eu queria agradecer demais a sua presença, professor. Eu que agradeço. É uma aula absurda. Para quem precisa de aula de história, eu no caso, né? Coleta mais, porque é socialista. Queria agradecer demais, professor, pela aula, palavra para todo mundo. E estaremos em breve no próximo episódio. Coleta, obrigado. Emily, todo o time que está aqui gravando. Professor, obrigado. Um grande beijo. Até o próximo episódio do Café com Ferri. Agora com patrocinadores. E se você quiser patrocinar, por favor, entre em contato com Emily Shea. As 3 melhores patrocínios do podcast. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu, pessoal.